veículo, ABS, airbag, painel e outros. Space Car, Rua Manuel Pompilho da Fonseca, número 199. Fones DDD 53 3252 3401 e 999 72 8670. No ar, informativo paroquial. Saudamos a todos que nos ouvem nesse momento, em todos os lugares, nas suas residências, nos automóveis, quem nos ouve também pelo celular e quem nos assiste pelo Facebook, desejando que a paz desse bom, poderoso e amoroso Deus esteja presente em cada vida, em cada coração nesta manhã, trazendo essa mesma paz, que só o poder transformador da sua presença, o poder transformador da sua graça, pode trazer a cada um de nós. Começamos então o nosso programa de hoje, fazendo a leitura que nós encontramos na carta de São Paulo aos Hebreus, no capítulo 7, versículos de 23 a 28. Hebreus, capítulo 7, versículos de 23 a 28. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar com o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. É perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Irmãos e irmãs, essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nos tempos passados, na igreja do Velho Testamento, se é que existia igreja, existia só as sinagogas e as casas de oração, né? Era a cultura daquele povo, através lá do livro dos levitas, que era uma raça somente de sacerdotes, era uma tribo de Levi era só dos sacerdotes, ter os grandes sacerdotes, os médios sacerdotes e os pequenos sacerdotes. E eram aquelas pessoas, segundo a crença da época, segundo a visão que eles tinham do reino, é que eram os intercessores entre Deus e o seu povo. E aqueles sacerdotes costumavam, uma vez por ano, 2 vezes por ano, fazer aquelas grandes oferendas, as ofertas a Deus, para salvar os pecados, lavar as pessoas dos pecados, queimar os pecados. Tanto é que os grandes templos antigos, eles tinham o santuário, que nós conservamos hoje, no terceiro degrauzinho de cima, onde está a mesa, que era um lugar chamado de Santo dos Santos. Então, uma vez por ano, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, entrava naquele altar e lá ele oferecia sacrifícios a Deus, queimando principalmente um bezerro novo, gordo, ou um cordeiro. E a crença deles, eles diziam que o Deus se deliciava com aquela fumaça daquela carne e ele perdoava os pecados. E tem uma história muito conhecida, que é o anúncio do nascimento de João. E quando o sumo sacerdote Zacarias
e adentra o santuário, o Santo dos Santos, tinha uma cortina que dividia, e lá só entrava o sumo sacerdote. Quando ele estava lá fazendo a queima dos sacrifícios, veio uma voz para ele que disse que ele teria um filho. E a mulher dele tinha 80 anos, 90 anos, que era Isabel, e que ela ficaria grávida e que o nome do menino seria João. Isso é bíblico, está na Bíblia, né? Está aí nos Evangelhos. Então foi nesse momento que esse sumo sacerdote, que era o sumo dos sacerdotes, né? Estava se comunicando com Deus, naquela crença antiga do Velho Testamento, queimando as ofertas, e lá então Deus se manifestou para ele. Mas existiam tantos outros sumos sacerdotes, né, como Caifás, por exemplo, né, e que também tinham um papel na época de ser os julgadores do povo. Em última instância, se ia até o sumo sacerdote. E o que ele dissesse, segundo a interpretação da época, era o que Deus estava falando, né? Deus estava falando para o povo, então se cumpria, se fazia justamente aquilo que ele indicasse. Tanto é que o próprio Jesus foi levado a Caifás, o sumo sacerdote, né, para ser julgado. Mas com a vinda de Jesus, todos esses cargos, vamos dizer assim, foram abolidas, porque veio o Filho de Deus, né, e que fez o grande sacrifício por todo o povo. Por isso chamamos Jesus de o Cordeiro de Deus. O Cordeiro foi imolado, foi sacrificado. A morte de Jesus é suficiente para que todos nós tenhamos, então, essa oportunidade de salvação um dia, né? É a morte de Jesus, é o sangue de Jesus. E nós representamos esse sacrifício e esta vitória quando nós celebramos a Eucaristia, a comunhão, que ali está o corpo e o sangue do Cordeiro que foi imolado pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Aí está todo o centro da fé cristã. A fé cristã se baseia, única e exclusiva, na salvação através da morte e ressurreição de Jesus, da sua vitória sobre a cruz. Por isso, os demais que se inventam aí de sacrifícios, de não sei o que mais, é tudo balela, né? Para os cristãos, há um sacrifício, há um cordeiro que foi imolado, que foi Jesus, e que livrou-nos de todos os pecados e que nos dá essa oportunidade de salvação, se assim, evidentemente, nós desejarmos e aceitarmos essa proposta de salvação, que nós chamamos de nova aliança. A velha aliança era aquele pacto de Deus com o povo, que eles diziam, onde entrava todos esses sacrifícios, né? E o sumo sacerdote cumpria. Hoje nós temos a nova aliança, que é a vida, a morte, mas principalmente a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte. Que Deus esteja conosco neste momento. Amém. Nós temos como avisos para o dia de hoje, um dia importante, hoje dia 22 de outubro, né, do ano da graça de 2021. Estamos nos aproximando, estamos praticamente a 2 meses do Natal, né, do nascimento de Jesus. E a igreja, sempre que chega esse final de ano, ela começa então a fazer essa lembrança ao povo, né? Nós estamos chegando numa das datas, importantes da cristandade, que é o nascimento de Jesus. Nós temos então, como avisos para o programa de hoje, lembrar que amanhã, dia 23, nós teríamos um culto às 14h30 lá na Missão São Mateus, no Alto Alegre. Mas devido ao avanço muito forte da doença do Covid naquela região, tem 18 casos bem próximos ali, já declarados, e outros que tiveram contato com essas pessoas que foram diagnosticadas. Então, nós suspendemos o nosso culto de amanhã, que nós temos 2 cultos por mês lá. Nós temos no quarto sábado, que seria amanhã, e temos também no segundo domingo, às 14h30. Então, o de amanhã eu quero avisar que nós suspendemos devido a essa infestação de Covid na região.
Também nós gostaríamos de convidar para esse domingo, dia 24, quarto domingo, às 9 horas da manhã, o nosso grande culto eucarístico aqui na Igreja Matriz, no Templo Matriz, aqui na cidade, na Júlio de Castilhos, 1307, está confirmado. E também pedindo para as pessoas que têm seus filhos e filhas que desejam a confirmação, para que deem seus nomes. Já temos um grupo aqui na Matriz de 4 jovens e tem muitos outros que não são confirmados, então dê o nome para nós, principalmente para a reverenda Isabel, que ela que é a responsável pela formação e preparação dos jovens e dos adultos também, evidentemente, para a confirmação. E convido então para o culto no próximo domingo às 9 horas. Mas ainda amanhã nós estamos promovendo aqui no salão da igreja mais uma das promoções tradicionais aqui da Matriz do Salvador, que é o nosso meio frango com saladas. Então, as pessoas que ainda não encomendaram, que terão sua encomenda, podem encomendar por telefone, pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é 984-66-6661. 984-66-6661. Nós temos 6 algarismos do número 6, 984-66-6661, que nós estamos agradecendo a sua colaboração, a sua participação, e com isso você está ajudando na evangelização desse trabalho bonito, profícuo que fizemos aqui na nossa Matriz do Salvador. Também no domingo, aí já às 14 horas, nós temos lá no Potreiro Grande, está confirmado o nosso encontro lá, onde teremos a aula de preparação dos confirmandos daquela região, que são 7 jovens. Então eu peço que eles estejam lá na casa do nosso irmão Paulo César, da nossa irmã Silvane, às 14 horas, quando a reverenda Isabela estará fazendo mais uma aula de preparação, o 7º encontro desse grupo lá daquela região. E no mesmo local, depois às 15h30, nós temos então o nosso grande culto de louvor e gratidão a Deus, o nosso grande culto eucarístico, para o qual eu convido todas as pessoas do Potreiro Grande para estarem lá e conosco celebrar, orar, agradecer a esse Deus que tem nos dado tantas e tantas vitórias por sua graça, por seu amor e principalmente por sua bênção. Também, nós gostaríamos de comunicar a todos e a todos, convidar também para sábado ainda, dia 23, às 16 horas, aqui na Missão São João Batista, na Chácara do Paraíso, a reverenda Isabela estará celebrando o grande culto eucarístico. E ela está pedindo para os membros do conselho da missão para estarem às 15 horas, sem atraso, lá no templo, para uma reunião antes do culto. Então, fica o convite para amanhã, 15 horas, os membros do Conselho da Missão São João Batista da Chácara do Paraíso estarem no templo para uma reunião com a reverenda Isabel, e depois, às 16 horas, ela tem um grande culto eucarístico. E também tem, durante a tarde, a preparação dos confirmandos. Missão São João Batista, Chácara do Paraíso. Durante a semana, nós temos nosso trabalho aqui no escritório da Matriz, nós temos o nosso brechó, que está sempre montado lá, atendendo todas as pessoas que chegam, Em alguns casos, inclusive, fizemos doações de roupas e também vendemos algumas peças para manter o trabalho da paróquia. E também o escritório nosso funciona toda semana, de terça em diante, nós estamos sempre por a volta aí, à tarde sempre no escritório e durante a manhã, tanto no escritório quanto fazendo o trabalho da rua, na cidade. Mas você pode nos ligar que nós estaremos com todo prazer recebendo o senhor e a senhora para poder ajudá-los naquilo que for possível a igreja então ajudar. Também falar um pouquinho e pedir a colaboração dos irmãos e das irmãs para o nosso projeto Mãos que Servem, onde a gente pede para aqueles que podem levarem 1 quilo de alimento não perecível, porque infelizmente nós temos na cidade de Canguçu muitas pessoas passando fome, que é profundamente lamentável, mas está acontecendo.
né? E nós estamos fazendo, na medida do possível, né, repartindo um pouquinho daquilo que nós recebemos com essas pessoas também, para ajudar. Isso que é muito grave, né? Chegar no ano 2021, nós temos pessoas passando necessidade de alimentação, mas temos que colaborar. Lembrando então mais uma vez, amanhã, a partir das 11 horas, estamos entregando já o nosso meio galeto assadinho na brasa com salada de batata. As pessoas poderão ligar para lá e fazer as suas encomendas. E eu convido agora a todos e todas que estão me ouvindo, aí nos seus lares, nas suas casas, no interior, aqui na cidade, em outros municípios, em todo mundo agora, né, Fonseca, pela internet, o pessoal está nos assistindo, aqui pelo Facebook. Imagina, né? Quando que nós sonhávamos isto, né? Estamos falando, orando com todas as pessoas de qualquer parte do mundo que sintonizem aqui a Rádio Cultura de Canguçu. Chegamos então bem pertinho dos nossos receptores e vamos elevar juntos nossos pensamentos a Deus em oração. Oremos. Deus Pai de eterno e bondoso amor, nas tuas mãos, Senhor, coloco a minha, a sua, as nossas vidas. Primeiro te agradecendo, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós, todos os dias, em todas as situações. Pelo conforto, pelo carinho, pelo cuidado, pelo amparo e principalmente, Senhor, pelo poder transformador da Tua graça e da Tua bênção. Pedimos, Senhor, que continue conosco, nos abençoando, dirigindo, fortalecendo e instruindo, nos dando, Senhor, a tranquilidade da certeza do Teu conforto através da Tua presença e amor junto de nós. Olha pelas crianças, olha pelos homens, pelas mulheres, mas principalmente, Senhor, olha por todas as famílias e faz, Senhor, que cada família possa sentir cada dia mais e mais protegida pela Tua constante e amorosa presença. Tudo isso nós pedimos e também agradecemos, encorajados e fortalecidos por Ti, Senhor, Jesus Cristo, que conosco caminha. Amém. Lembrando então nossas atividades do final de semana, amanhã, a partir das 11 horas, nosso almoço, meio frango com saladas. Às 4 horas da tarde, o culto lá na missão São João Batista, no Paraíso. Antes, às 15 horas, tem a reunião com o conselho e depois tem o trabalho de preparação dos jovens para a confirmação. E no domingo, né, nós temos pela manhã, às 9 horas, nosso culto eucarístico aqui na Igreja Matriz e também no domingo, às 15 horas, temos lá no Potreiro Grande, na casa dos irmãos Paulo César e Silvane, nós temos a preparação dos confirmandos e às 15h30 nós temos então o nosso culto eucarístico. Que Deus abençoe a todos, proteja, anime e conforte e derrame sobre todos o poder do seu amor. Que Deus abençoe a todos.